Seja bem-vindo a mais um episódio da Doces Momentos na Cozinha. E hoje eu tenho a honra de receber uma especialista na confeitaria que atuou durante 10 anos como chefe confeiteira e hoje ela atua como psicóloga. Seja bem-vindo, Débora. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você e desde já agradeço o convite para esse dia tão especial e vamos fazer aí uma receita e conversar sobre os aspectos emocionais que muitas vezes estamos lá na cozinha e a gente esquece deles e a gente vai se afogando nas emoções. É isso aí, gente. Fica ligadinho porque além da receita maravilhosa que ela trouxe pra gente hoje, vamos falar dos aspectos emocionais. Então, você não pode perder. Fica até o final. Bom, pessoal, e aqui no Doces Momentos na Cozinha, toda receita tem uma história. E hoje ela veio trazer para nós, que receita que é, Débora? Pecambon. São biscoitos de nozes que são deliciosos, feitos com manteiga que derretem na boca. Gente, já tô babando aqui. Conta para nós, Débora, como surgiu essa receita, né, na sua trajetória? Essa receita, ela se iniciou bem quando eu estava confusa, na verdade. Aproximadamente 14 anos, eu já tenho tudo isso, né, de formação em psicologia. Então foi nesse período que eu estava indecisa se eu ia para psicologia, se eu ia para confeitaria, porque eu me descobri na confeitaria. E aí eu estava assistindo um curso de biscoitos com um chefe muito renomado e ele falou assim: olha, se vocês fizerem essa receita de hoje, publica uma foto, não precisa nem publicar que você está vendendo. Você vai começar a vender, porque alguém vai perguntar. Façam o teste. Gente, foi dia 7 de setembro, dia da independência. Eu falei, quer saber? Vou fazer isso. Vamos ver se é verdade o que ele fala. Fui lá, fiz o biscoitinho com o que eu tinha em casa. Tirei uma foto daquele jeito, né? Porque, gente, eu péssima para tirar foto. Tirei a foto, postei. Pois uma tia minha foi a primeira, que delícia, eu quero, você tá vendendo? Falei, gente, não é possível. É isso aí, gente, olha, sempre tem que guardar essa foto horrível pra gente deixar lá como inicial na nossa trajetória, porque a gente vai ter um longo caminho, e essa foto horrível vai chegar depois como você cresceu, né, durante esse tempo todo, né, Débora? Exatamente, e é legal porque nós conseguimos ver essa evolução. Quanto mais nós vamos fazendo as receitas, melhores elas vão ficando. Com certeza. E a gente vai usar o que nessa receita? Muito bem, vamos começar então com a farinha de trigo. Né? Aqui eu vou usar 200 gramas de farinha de trigo. Como é um biscoito de nozes, vamos usar as nozes, também 200 gramas. Ai, Débora, mas é muito caro as nozes, e agora eu posso substituir por outra oleaginosa? Com certeza, você pode substituir. Pode usar amendoim, pode usar amêndoas. Inclusive, olha só, nós vamos usar essência de baunilha. Se for usar amêndoas no lugar das nozes, usa uma essência de amêndoas. Vai ficar com um saborzinho assim parecido com marzipan, que fica delicioso. Gente, vai pegando a dica, hein? Ó, dicas valiosas, hein? Que dá diferença na receita. Total diferença. E olha só, vamos também usar açúcar. E olha que legal. Esse açúcar aqui, está vendo, Vanessa? É um cristal, não é refinado. Então não tem necessidade de utilizar o refinado. Se for utilizar, vai ser a mesma quantidade. Mas aqui, se você não tiver na sua casa, você pode usar o cristal. E quem não tem o cristal, não pode muda usar, a receita. O pode resultado usar, dá não, certo. Não muda, dá super certo. Fica maravilhoso. Vamos usar aqui também uma pitadinha de sal. O sal realça o sabor na receita. E claro, como eu falei para vocês, a manteiga. Manteiga na temperatura ambiente. Ok? Então, esses aqui são os ingredientes. As quantidades, elas vão ficar... Não se preocupe com as quantidades, porque elas vão estar todas na descrição desse vídeo. Nós vamos colocar aqui no processador a manteiga, a farinha, açúcar, o sal, essência de baunilha. Vamos colocar aqui algumas gotinhas. E vou colocar as nozes aqui também. Débora, não tenho processador. E aí, o que eu faço? Vanessa, o que você acha que eu poderia fazer quando eu não tenho um processador? As nozes a gente consegue bater no liquidificador, né? Isso. Quem não tem, na mão dá pra gente triturar. É como se fosse picar bem pequenininho. As nozes, elas não precisam virar uma farinha.
né? Então a gente também pode picar na tabuinha com a faca, e daí vai de acordo com aquilo que você tiver na sua casa. Não tem processador, então vou fazer do jeito que a Vanessa falou, ou do jeito que a Débora tá falando, e aí eu posso fazer também todo esse processo na mão, tá? Dentro de uma tigelinha um pouquinho maior, pra gente poder misturar. Mas aqui, gente, a gente quer praticidade. Sim. Então, por isso que vamos usar o processador, tá? Então aqui agora é rapidinho. E tá pronto, praticamente isso. Agora ela vai jogar a farinha aqui, vai colocar todo o que ela bateu aqui e ela vai começar a modelar. Então vocês ficam ligadinhos agora, que agora é só o procedimento mesmo. Enquanto ela faz esse procedimento, a gente vai bater um papo aqui para saber mais sobre a Débora e o que ela trouxe de conteúdo para nos compartilhar com vocês. Muito bem, olha só, gente. Então só vou colocar aqui para vocês verem. Vai ter uma noz ou outra que vai estar com um pedaço um pouquinho maior. Pega a colher para mim, por gentileza. Muito obrigada. Não tem problema. E olha só como ela fica. A manteiga não pode estar líquida, porque senão essa massa vai ter que ir para a geladeira e a gente não consegue modelar ela, tá? Ó, o ponto é esse aqui. A massa fica toda grudadinha, tá vendo? E aí, nós formamos bolinhas para ela, desse jeitinho. Hoje o dia tá mais quente, então a massa, ela tá um pouquinho mais molinha. Nós vamos deixar um pouquinho só na geladeira, mas o ponto é esse aqui, quando a gente percebe que todos os ingredientes estão unidos. Pode? Bom, pessoal, a nossa massa foi um pouquinho para a geladeira, porque como aqui tá bem quente, ela ficou um pouquinho molinha, então a gente colocou um pouquinho na geladeira. Mas enquanto ela fica lá gelando, a gente vai bater um papo aqui para saber mais sobre a Débora. Débora, conta pra gente, né, pro pessoal que está nos assistindo, quem é a Débora fora da profissão? Bom, eu sempre fui apaixonada por confeitaria. Então eu sempre fazia brigadeiro quando era criança, mas era aquela brincadeira de casa, né? Tá com vontade de comer um doce, então vamos lá, faz um brigadeiro de panela e todo mundo come, compartilha ali na panela, assistindo um filme, beleza. Mas na época da faculdade de psicologia, eu comecei a me descobrir, né, na área da confeitaria. E por isso que eu tive muita confusão. Falei, gente, e agora? Vou fazer confeitaria? Ou vou continuar na psicologia? Mas terminei o curso tudo junto com a vontade de estar na confeitaria. E então fiz um curso de confeitaria profissional em Campinas. E através desse curso eu tive a oportunidade de fazer um estágio na França também. Então foi onde eu morei por 6 meses e fiz um estágio em um hotel, na parte da confeitaria do hotel mesmo, onde eu fui aprimorando, né, ali as técnicas, as receitas, aprendi muita coisa nova, passei muitos perrengues. Uma experiência. Nossa, enorme. E quando eu voltei, parece que as portas começaram a se abrir muito mais para a confeitaria, né? E nessa época, eu já fazia em torno ali de uns 3 anos que eu tinha começado na confeitaria e quando eu voltei da França, então as portas elas começaram a se abrir, porque parece que a gente consegue ter um pouco mais de autoridade no assunto e as pessoas elas levam a gente um pouquinho mais a sério, né? Só de ter um curso de confeitaria ou de participar de cursos na própria cidade, gente, porque isso é muito valioso. Se vocês tiverem cursos na cidade de vocês, participem. Isso já ajuda a ter uma experiência muito grande na cozinha e também as pessoas, elas começam a visualizar o quanto nós estamos ali empenhados a aprender e a entregar, né, um produto gostoso, de qualidade, com ingredientes que realmente fazem a diferença ali no produto. E aí eu voltei e continuei fazendo encomenda, fui dar aulas, muitas empresas me chamaram. E então, a minha história na confeitaria, eu falo que é uma história de paixão. Sim. É muito amor, né? E no início, né, antes mesmo de fazer o curso de confeitaria, quando eu fiz esses biscoitos inicialmente, eu não sabia como precificar, eu não sabia. Tá, e agora? Rendeu quantos biscoitos, né? Que eu faço? O momento da patinação, né? Que a gente fica ali patinando, que a gente continua, porque a gente não tem tempo para
experiência, né? De o que precisa fazer agora, eu só preciso produzir. E todo mundo fica com isso na mente, né? Exatamente. Eu fui uma dessas. Eu também fui uma dessas. Então eu ficava ali na cozinha. Falava, achei o que eu gosto, ficar na cozinha. Mas naquela época, eu me tornei uma empreendedora. Então, naquela época, eu não tinha o entendimento de que o empreendedor, ele precisava, além de estar na cozinha, peraí, eu preciso fazer o meu planejamento, o que eu preciso comprar, né? Quais são os ingredientes que eu vou usar essa semana na minha linha de produção? Para quem eu vou vender o meu produto? Como vou divulgar? Né? E às vezes a gente começa a trazer esses assuntos da parte também administrativa, financeira, da confeitaria, que muitas vezes nós pulamos essa parte. Sim. E aí vai causando um pouco de insegurança, de medo, fala, nossa, não, mas é muita coisa que eu tenho que aprender. Gente, é muita coisa, mas nós podemos aprendendo uma por vez. Isso, passo a passo, né? Que a gente teve essa dificuldade toda e hoje a gente veio trazer aqui para vocês um modo simples, né? Que não seja tão pesado, porque muita gente tem o trauma, né? Tem pessoas que saiu da confeitaria, porque nesse meio tempo aí, dessa trajetória, né? Teve as coisas que não deram certo e elas acham que não era para elas, né? Exato. E na verdade foi a falta de planejamento, né? Muitas vezes, além da falta de planejamento, é a falta de organização. Peraí, o que eu tenho para fazer essa semana? Eu vou sentar, é como se eu fizesse um diário. O que eu preciso fazer amanhã? Tá, eu preciso fazer um bolo de cenoura. Como que é esse bolo de cenoura? Destrinchar ele no passo a passo. Então, primeiro de tudo, eu preciso fazer a massa. Beleza, então eu sei que amanhã eu tenho que fazer massa do bolo de cenoura. Aí tem um recheio, pode ser ou com brigadeiro ou aquela casquinha crocante, né? Então, você tendo o passo a passo do que você precisa fazer no seu próximo dia, isso já te ajuda na organização. Consequentemente, no planejamento semanal que você precisa fazer na hora de comprar os ingredientes. De sobra, né? Porque às vezes você já tem algum ingrediente e aí você não marcou, você acaba trazendo de novo e vai juntando o seu lucro no armário, né? Fica no armário. Isso no armário. Não perde a validade e aí vira prejuízo. Isso. Né? Então, é importante falar sobre isso e principalmente dizer que, calma, é muita coisa? É sim, muita coisa. Eu não vou fantasiar, falar que é mil maravilhas. Só momentos bons, né? Passamos por momentos bem complicados, mas esses momentos, eles podem ter a complicação diminuída quando a gente aprende a se organizar, a planejar e quando também a gente entende que, eu vou aprender uma coisa por vez, sem autocobrança, porque a autocobrança, ela atrapalha a gente. E sem querer atropelar, né? Porque às vezes você começa a vender, produz e vende, e aí você esquece de fazer esse passo a passo e você só fica trabalhando e o dinheiro não volta, né? O dinheiro fica escorregando em algum lugar e você fica sem entender o que está acontecendo. Então é bem legal, gente, fazer desde o início aí com planejamento. Mas fica ligadinho aí que a gente vai trazer passo a passo para ficar bem fácil e bem leve aí para vocês trabalhar na confeitaria e também em outras áreas, né? De empreendedorismo, né? A gente vai falar muito sobre isso ainda. Bom, pessoal, agora a massa já ficou na geladeira, ela já tá mais firme. Então agora ela vai trazer aqui pro balcão e a gente vai fazer o quê, Débora, com essa massa? Bom, agora então, como vocês estão observando, é que não dá para vocês sentirem, gente, ela tá bem mais geladinha e tá mais compacta, né? Isso é muito bom. Então, eu vou pegar partes da massa, eu enfarinhei aqui para não grudar muito e nós vamos fazer rolinhos assim, ó, enroladinhos. Vai virar uns cordão, é isso? Isso, vai virar uns cordões. E aí nós vamos cortar em pequenos biscoitinhos e enrolar. Dependendo do tamanho que cortarmos esses biscoitos, eles vão render aí em torno de 50, 60, 70, né? Mas se a gente picar assim, né, maior, aí ele rende menos. Então, lembra se você for fazer para vender, é legal você ter uma balança e ir pesando também para você manter o padrão. Tá? Então, isso, pessoal. E isso é muito importante porque entra na parte de precificação. Porque aí você sabe quantos deu, quantas gramas tem suas bolachinhas, quanto você gastou. Então fica muito mais fácil você sempre produzir o mesmo produto com o mesmo custo, né, e benefício, né? Isso, né? Olha só, como vocês podem ver. Olha como cada um fica de um tamanho quando eu não peso.
né? Aqui eu tentei cortar mais ou menos do mesmo tamanho, mas se você for fazer para vender mesmo, é importante manter o padrão. A receita, ela tem que ter o padrão, sempre pesar na balança, e na hora que for fazer os biscoitinhos, também é importante vocês pesarem para ter certinho a questão da precificação aí, para vocês verem se está tendo lucro, prejuízo, onde que precisa padronizar melhor. E aí a gente vai fazer esse formato, colocar na forma. Vamos colocar na assadeira. Precisa untar? Não precisa untar, porque ele é feito com manteiga. E aí nós levamos ao forno pré-aquecido aí em torno de uns 10 minutinhos, mais ou menos, a 180 graus. Ou se o seu forno for muito forte, a 180 graus, pode ser no 160 graus, tá? E essa temperatura, eu tô falando do forno convencional mesmo, então a gente não precisa ter um forno profissional para começar. Quero começar a empreender? Posso começar com aquilo que eu tenho, tá? E aí a gente coloca aqui então, leva para o forno pré-aquecido, durante uns 20, 22 minutinhos já estará pronto. Tá, o pessoal que tem dificuldade com essa parte de forno, pode abrir o forno para dar uma olhada no ponto ou não? Olha, eu não aconselho, ele não vai afundar nem nada porque não tem fermento, né? Mas deu 20 minutinhos ali no forno, aí você já pode abrir. E eu aconselho pegar uma faquinha e fazer assim, ó, embaixo, sabe? Dar uma olhadinha embaixo para ver se ele dourou. Ele começou a dourar, já pode desligar. Porque aí a gente vai tirar do forno, vai esperar ele esfriar, porque esse vai ser o momento que ele vai realmente terminar a cocção, né? Mas tem que ser fora do forno, porque se continuar no forno ele vai queimar. Isso, então isso é muito importante, pessoal, para não abrir, né? Porque a gente tem muita curiosidade de saber se já está bom. A gente fica naquela dúvida, será que tá bom, será que não tá? E a gente vai naqueles 5 minutos, vamos abrir. E é onde dá errado a receita e você acha que a receita não deu certo. Então foi esse momento que você errou. Então muito cuidado nessa parte do forno. Isso. Então as dicas já tá dada, né? Já estão dadas. Ô Débora, agora conta pra gente, né? Se você tivesse que começar hoje, né? Por onde você começaria? Pessoal que tá em casa, né? Que às vezes tá pensando em fazer algo, ainda não se descobriu, mas precisa de uma renda extra. E vai se lançar aí na confeitaria, né? Que eu acho que é o meio mais fácil de fazer um dinheiro, na parte de alimentação, né? Que ela é muito rápida, né? Com certeza, o retorno. O retorno é rápido. Então, para o pessoal que está começando, como você acha assim que é mais fácil começar com vendas de doce, de bolachinha? Na sua experiência que você já teve? Eu comecei com as bolachinhas, né? Os biscoitos. Tanto faz, viu, gente? Ó, pode ser bolacha, pode ser biscoito, não vamos querer arrumar problemas. Isso. Né? Eu começaria com as bolachinhas porque são ingredientes que são simples, não são tão caros, né? Como eu falei, as nozes às vezes está mais caro numa região, mas eu posso substituir por amendoim, posso substituir por outra oleaginosa que o preço não esteja tão alto. E aí, eu começaria dessa forma, né? Eu começaria com os biscoitos, vendendo, porque ele é muito fácil de fazer, bem fácil. É prático e é pouco tempo no forno também que ele fica. E você começa a captar os clientes a partir dele. E o sabor, gente, deve ser maravilhoso, né? Porque tudo que foi aqui foi muito bom, né? É muito bom. Todos os ingredientes aqui, sem dúvida nenhuma, que vai ficar muito bom isso. Mas eu venho contar. Eu venho contar pra vocês, viu, pessoal? A gente agora vai trazer um tema para vocês, né? Que é muito importante aí para quem quer começar a empreender, seja na confeitaria ou seja no empreendedorismo de qualquer área que você queira empreender ou esteja pensando, né, em entrar. Ou você também que já tá e agora chegou no limite aí, que você sabia como ia ser e agora não consegue mais saber por onde ir, a gente vai estar aqui falando sobre isso para ajudar você a ultrapassar esse limite que você não consegue ir sozinha. Então a gente vai falar agora sobre aspectos emocionais, né? Que entra a parte que você tem as dificuldades. Então, Débora, eu tenho visto na minha trajetória, né? Mais ainda na parte em que eu fui, né, atuar na área de ensinar, as pessoas têm muita dificuldade em se desprender e começar. Sim. Tem pessoas que têm muitos cursos, elas vêm toda empolgada, né? Olha o curso que eu fiz esse bolo. Depois que eu fiz o curso, olha, esse daqui também eu fiz pro meu filho. Mas, ainda não tô preparada para fazer, para vender. Aí eu falo, mas por quê? Aí ela fala assim, não, eu não consigo vender ainda.
E aí eu acho assim que é uma perca de tempo, né? Porque eu comecei sem saber e fui entrando nessa área sem saber e fui, né, me desafiando, acertando, errando. Perfeito. E a gente continua andando. E aí eu não sei como explicar, mas eu falo, ó, você deveria fazer. Com a experiência que eu tenho, eu acho que a pessoa já está muito capacitada para fazer. Como que a gente atua, né, na sua experiência, né, na sua profissão, para ajudar, né, nessa hora? Bom, a questão aí que você até levantou é a questão da insegurança, do medo, né? E agora, eu sei fazer, mas você acaba se bloqueando por conta de, eu tenho que vender, mas eu tenho vergonha, às vezes a pessoa ela é mais introvertida, como que eu vou desenvolver essa questão, né? E é todo um passo a passo, ou seja, é aos pouquinhos que nós vamos nos desenvolvendo, né, e nos soltando. É que nem gravar um vídeo aqui, né? Nós estamos na frente de câmeras, nós sabemos que muitas pessoas serão alcançadas através desse vídeo, mas nós sabemos que quando nós começamos, nós também tivemos inseguranças, o medo de estar na frente de uma câmera, meu Deus, eu vou falar errado, e agora, né? Então, essa autocobrança. Mas, conforme nós vamos fazendo mais e mais vídeos, nós vamos evoluindo, vamos nos desenvolvendo, até chegar num patamar que, nossa, eu acho que tá legal agora, né? A autocobrança, ela até diminui, você fala, olha, né? Tô dando conta. E então, na verdade, para quem tá começando agora, comece da forma como você está. Porque quanto mais você fizer, melhor vai ficar. No sentido da receita, como para ofertar o seu produto para o cliente. Tenho vergonha? Posso desenvolver uma estratégia seguinte. Se eu tenho algum parente que é muito próximo, olha, eu tô pensando em entrar na confeitaria, mas eu tenho vergonha, eu sou muito introvertida, eu não consigo falar, né? Ainda tô me sentindo um pouquinho bloqueada. Você pode me ajudar a vender? Né? Então, nós temos também outras estratégias para ir melhorando, né? É lógico que é muito mais legal a pessoa que está fazendo vender. Mas se inicialmente ela tem essa insegurança e ela tem uma rede de apoio que pode ajudá-la, então ela pode sim, né, se beneficiar com a ajuda da rede de apoio. Sim, até ela pegar segurança, né? Porque uma hora ela vai se soltar vendo a outra, né? Vendendo o produto dela. E as pessoas, elas vão chegar até ela também, né? E vão falar assim, nossa, que delícia esse docinho que você faz. Eu gostaria de encomendar com você, né? Então, esse desenvolvimento, ele acaba sendo até natural. Automático, né? Automático, mas ela tem que começar. Sim, gente, não espere mais tempo. Você que tem aí, ó, já vários cursos, já faz para a família, é a mesma coisa. Põe aí, pratica, né? E põe a venda, que aí vai dar tudo certo. É isso mesmo. Gente, é prática. Essa é a dica principal. Quanto mais nós praticarmos, melhor nós vamos ficar. Sim. Bom, pessoal, agora já ficou todo com o formatinho, né, certinho. E a gente tem uma dica muito importante, né, Débora? Sim. Para passar pro pessoal. É muito importante colocar cada biscoitinho com essa distância uma entre o outro, porque como tem a manteiga, na hora que for pro forno, ele vai dar uma leve achatadinha. E se tiver muito perto um do outro, eles vão grudar, né? Então é importante ficar sempre com esse espaço. E uma outra dica é, se você aí de casa não tem uma assadeira que é baixinha, assim como essa, você pode pegar uma assadeira normal, mas aí você vira ela de cabeça para baixo e você usa atrás para colocar os biscoitinhos, bom? Dá certo, né? Então a gente vai levar no forno pré-aquecido a 170 graus, né? Que a gente tá usando um elétrico, né? Isso. E vai ficar no tempo de uns 20 minutinhos mais ou menos. Então é isso, pessoal. Bom, pessoal, a gente acabou de tirar do forno e esse foi o resultado, né, depois do forno. Agora a gente vai fazer o quê, Débora? Agora nós vamos passar os biscoitos no açúcar gelado. Olha só, açúcar gelado é um pacotinho que vende assim, próprio, tá? Para esse tipo de biscoitinho. Quando a gente come um donuts, ele não tem aquela sensação geladinha, confortável, gostosa? É tipo isso, só que no sabor aqui, no caso das nozes, né? Então vai ficar sensacional. A gente tá morrendo de vontade, gente. Vocês não têm noção do cheiro que surge nessa cozinha. A gente tá doido pra ficar pronto logo, né? E eu já venho falar pra vocês, hein? E olha só, aqui, ó, vou mostrar pro pessoal.
Aqui é quando eu falo que já tá assado, né? Então a gente olha embaixo do biscoitinho, quando tava lá no forno, perto do tempo de terminar a cocção, nós olhamos e vimos que ele tava assim douradinho. Tem pessoas que gostam de deixar um pouquinho mais, tá tudo bem. Eu gosto dele mais douradinho assim, e aí eu tiro do forno, não vou mexer nele, porque ele ainda vai estar molinho. Então a gente precisa esperar ele esfriar para ir passado no açúcar gelado. Bom, aqui deu uns 10 minutinhos, né? mais ou menos isso, uns 10 minutinhos para ele poder firmar bem, pra gente poder passar no açúcar gelado. Então vamos lá? Vamos lá. Vai colocar a mão na massa também, Vanessa? É, a gente vai fazer aqui, ó, a gente trouxe umas caixinhas Dia dos Pais para vocês aí, para vocês terem uma criatividade já, né? A gente vai pôr nas caixinhas para presentear mesmo. Tira o excesso, eu gosto de dar essas batidinhas assim, ó, pra tirar o excesso. Vai sujar o açúcar mesmo, é normal. Olha lá. Pode ir. Você vai fazendo essa parte, Vanessa? Pode ir fazendo também. Posso? Vamos vai, fazer juntas. a gente vai fazendo bem rapidinho aqui para ficar bem A cheinha a confeitaria caixinha. Uni. Gente, coloca marido para ajudar a fazer, os filhos. Isso aqui também é uma terapia. É muito gostoso estar na cozinha, e principalmente quando tem alguém ali junto. Sim. Né? Para você poder conversar, distrair. Bom, pessoal, aqui ficou o produto finalizado. A gente deixou aqui no pratinho para você aí que faz em casa, né? Só vai fazer mais mesmo para degustar. Então a gente deixou aqui essa opção para você que está empreendendo, né? Que é aí, ó, uma criatividade. Já deixei assim na caixinha, coloquei uma tagzinha, um laço, então ficou perfeito. E aqui a gente deixou só para vocês verem também, ó, como ficou dentro da caixinha. Deu quantos mesmo, mais ou menos? Rendeu em torno de 40 biscoitinhos, mas porque nós fizemos um tamanho maior. Então, quando a gente padroniza, né, faz ele um pouquinho menorzinho, ele vai dar em torno ali de 60 a 70 biscoitos. Então, aí aqui a gente só colocou esses 8. Então, assim, é uma quantidade boa, né? Você faz a precificação certinha aí, já dá para vender, então dá para fazer bastante caixinha, a quantidade que a gente fez uma receita. E agora a gente vai para a melhor hora, gente. E a gente também vai perguntar para a Débora, né, qual que é os planos dela, né, que ela tem daqui para frente, porque como ela era da confeitaria, agora ela tá atuando na psicologia, né? Mas ela sempre foi voltada, né, para confeitaria, então ela veio para nos ajudar, né? E conta aí qual que é seus planos. Então, meus planos para o futuro é continuar ajudando mulheres que querem empreender, que têm dificuldades, que estão confusas em entender o que eu gosto, em ter um autoconhecimento, né? Porque o mundo, ele gira assim tão rápido, os nossos dias, eles estão tão corridos, que às vezes passa despercebido, eu vou fazer aqui, aqui, ali, tá? Mas o que realmente eu gosto? Como que eu vou empreender para eu ter lucro e não prejuízo, não pagar para trabalhar, né? Então, muitas vezes nós não temos isso e não conseguimos sozinhas, sem ter ali uma ajuda, sem ter as estratégias. Então, enquanto psicóloga clínica, eu consigo ajudar mulheres empreendedoras a desenvolverem essas estratégias e também, né, a se desenvolverem ali, pode ser na área da confeitaria, da estética, em qualquer área empreendedora, ou se você é CLT e tá querendo, né, fazer uma transição para um MEI, por exemplo. Então, tudo isso pode ser trabalhado também dentro de psicoterapia, que às vezes a gente acha que, nossa, quem vai me ajudar? E agora? Tô me sentindo perdida, sozinha. Mas na psicoterapia nós temos sim essa parte, né? Eu falo, não existe psicologia do empreendedor, mas o que eu mais amo é ajudar as empreendedoras, né? Nós temos as estratégias através da psicologia para aplicar na nossa vida e, claro, trabalhando também o todo, que são as emoções, a gestão do trabalho, organização, planejamento, comunicação. E principalmente trabalhando em cima da questão da autocobrança, porque mulheres, eu sei o quanto que nós nos cobramos. Vanessa, você é mãe? Sim. Esposa?
empreendedora, né? Então nós sabemos o quanto isso tudo pesa. Realmente todo mundo dá conta de tudo? Sim, cada um tem seu limite, né? Cada um tem o seu limite. E tem que ser respeitado. Isso, perfeito. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e tá tudo bem. Então eu trabalho, né? O meu plano para o futuro é continuar ajudando as mulheres a empreenderem, a se autoconhecerem também, porque como nós falamos no início do vídeo, é importante nós identificarmos quando nós não estamos bem, para não tomarmos uma decisão precipitada. Então, isso tudo faz parte da psicoterapia. Com certeza. Então, deixa pro pessoal, né, como que faz para te achar, né, o seu trabalho. Então, meu Instagram é @DéboraDaCostaSilva_. Depois eu posso deixar aqui também na descrição do vídeo. Seu consultório é em Leme, né? Você tem um consultório em Leme? Isso, posso deixar o endereço, né, o meu contato também, para eles entrarem diretamente em contato comigo. E para nós conversarmos também, e os atendimentos podem ser presenciais ou online, então tem essa possibilidade. Se você é de outro lugar do Brasil, se identificou comigo, gostaria, né, de se desenvolver na área do empreendedorismo, ou então autoconhecimento, estou aqui para ajudá-los, né, e é só entrar em contato que nós podemos conversar aí. Hoje a internet, ela ajuda muito a gente a alcançar pessoas do Brasil todo e até fora do Brasil. Sim. Né? Então eu vejo que esse quadro que você está trazendo aqui para o YouTube, ele é de grande valia para muita gente, para muitas pessoas. E tá de parabéns por isso, por essa iniciativa. E desde já agradeço o convite, foi um prazer eu estar que agradeço. aqui. O agradecimento, gente, é eu. Bom, eu queria agradecer por você ter aceitado o convite, né? Esse tema, eu pensei com muito carinho quem que ia vir fazer esse tema, né, comigo, que tinha que ser uma pessoa muito profissional. E eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho, né, do seu trabalho, quando a gente se encontrou por aí, né, em outras fases da vida. E eu falei, não, tem que ser a Débora, porque ela vai me ajudar, né, a concluir esse quadro. Então eu queria te agradecer, tá, por ter aceitado o convite e falar que as portas da nossa cozinha tá aberta, né, quando você quiser vir de novo, o convite já tá dado, tá? Perfeito, pode contar comigo. E aí eu tenho uma lembrancinha com muito carinho que eu pensei pra você. Obrigada. De nada. Posso abrir? Pode. Gente, vocês aí de casa vão ficar morrendo de vontade. Olha isso, pães de mel. Eu tava louca pra comer pão de mel. Então acertei. Acertou. O que temos aqui? Ai, que linda, toda caprichosa, gente. Olha, sigam a Vanessa, já se inscrevam no canal dela, curtam, compartilhem, comentem, porque ela é muito caprichosa e ela é uma pessoa que tem muito para agregar na vida de vocês. Ai, que lindo, gente! Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, a caneca personalizada. Nossa, amei, muito obrigada. De nada. Gente, que linda! Agora tem que usar lá em casa. Vou te marcar nos meus stories. Amei. E lembrando de nada. E lembrando que o curso do Pão de Mel também a gente vai deixar na descrição do vídeo. Tem um curso aí para você que quer começar na área da confeitaria, não sabe como começar. Tem que ser uma receita, né, muito da top das tops. Esse foi meu início, foi com pão de mel, né, que hoje eu tenho pontos de venda. Então a gente vai deixar o link aqui embaixo também na descrição do vídeo, para você que quer começar aí com um curso simples, né, barato, e que você tenho certeza que vai começar arrasando, gente. E agora a gente vai partir para a parte principal. E aí vocês ficam aí assistindo, gente, mas ó, não perca tempo, já faça essa receita, porque só o cheiro já foi aprovado. E fica pronta rapidinha, né? Isso aí, gente. Vanessa, você primeiro, que eu quero saber da sua opinião. Perfeita, gente. Muito perfeita. Maravilhosa. Bom, eu também sou filha de Deus, né? Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha. E até uma próxima. Tchau! Tchau!